Bom, pessoal, boa tarde. Estamos aqui em mais um Rodocast com convidados ilustres. Seu Vilmar está aqui com a gente hoje para contar um pouco da história. O Renato, que já está no Grupo Marajó há muitos anos, e a gente vai bater um papo com ele. E a nossa convidada especial de sempre, a Paula, que está em todos os podcasts. Então vamos dar um oi aí, gente. Vai lá, Paulinha. Olá, pessoal. Mais um Rodocast, né? Estamos aqui com convidados especiais. É uma honra estar aqui com vocês novamente. E mais um Rodocast. Acho que eu vou pedir música, viu, Zeca? É isso, já vai fazer mais de 3. Esse é o terceiro ou quarto seu? Acho que é o quarto. Ô, louco, você está aqui, tá. Aí, seu Vilmar, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. É uma honra estar aqui com um dos nossos clientes, cliente número 01 do Rede Frota. Então, a gente quer saber um pouco da história da Lirabel. Se o senhor puder contar um pouco como é que, da onde surgiu, como começou, né? Conta um pouco aqui pra gente. Boa tarde, Zeca, o Renato. Boa tarde. Paula. Obrigado. Paula, boa Prazer. tarde, tudo bem? Como começou a Lirabel? A Lirabel surgiu em 1º de 4 de 92. Ó, dia da mentira, hein? É dia da mentira, mas é verdade. Mas assim, a 1 Vilmar... do 4 de que ano? 92. 92. Ô, louco. Mas assim, Dioneiva, que é minha esposa, e eu, Vilmar, a gente tinha um caminhão já desde 1980, que o que a gente fazia? Eu comprava porco, comprava milho, vendia ração, comprava maravalha e serragem para vender para os aviários. Isso eu fiz durante 12 anos. Perfeito. Com um caminhão pequeno. E neste tempo, 84 a 87, a gente nos finais de semana, minha esposa e eu, e as duas meninas, né? Que vi as duas meninas, que a gente casou em 82. Ela dava aula na prefeitura, no estado, lá em Jaborá, Santa Catarina. Finais de semana a gente coletava papelão e plástico. Comprava, quem dava de graça pra gente e tal. Em 3 anos a gente comprou um caminhão novo fazendo isto. Pô, que legal. Só com papelão e plástico. Perfeito. Mas a empresa continuou, era Vilmar Mores Transporte. Daí, depois das 5h30 que minha esposa saía da escola, que ela dava aula, e a gente já tinha 2 caminhões, né? Um 1113, 72 e um 1114, 87. Que fui pego um caminhão novo com o dinheiro do papel. Perfeito. Então, assim, eu ia até Joaçaba, eu carregava aquele pó de cera, aquela maravilha. Ela saía da aula, pegava um caminhão, ia lá, pegava o caminhão carregado e ia para casa com as meninas. Entendi. E a gente fez isto até 92. Era o dia inteiro fazendo esse serviço. Perfeito. Eu só fazia isso aí, ela dava aula e depois da aula fazia isto. Entendi. Então, assim, foi até final de 91. Daí, em 92, surgiu a Lirabel Transporte. Perfeito. Foi que nós compramos uma carreta, quando começou a Lirabel Transporte. Daí fui eu lá para a estrada. Por quê? O senhor que era o motorista ali? Eu era o motorista. Antes, com o caminhão pequeno. Daí, quando não tinha serviço com o caminhão, eu ia trabalhar na roça. Entendi. Na enxada, situação. Perfeito. Daí eu enxergava aqueles caminhões bonitos, aquelas carretas bonitas na estrada. Bah, isso deve ser puro dinheiro. Daí eu fui me envolver e comprei esta carreta. E eu fui para a estrada, daí eu fui ver que não era aquilo lá. Era outra realidade. Mas como já estava dentro, você não pode mais sair fora. Já que entrou... Vamos tocar o barco. Fui tocando o barco, com aquela carreta. Daí, em 95, 96, a gente conseguiu comprar um 1934, era na época novo, tudo financiado. Compramos e fui eu de novo para a estrada, continuei. Daí, quando chegou em 97, 98, eu vi que o transporte não dava.
não se pagava a conta. Daí eu olhando no mapa eu vi que eu carregava a erva mate tertúlia lá no Jaborá e entregava em Tangará da Serra para um rapaz que vendia a erva tertúlia lá. Perfeito. Daí com o tempo fui vendo, pensei, digo, mas o cara vende erva aqui, ganha dinheiro, por que eu não vou vender também? Que a indústria é lá no Jaborá. Aí você falou, vou vender isso aí também. Vou vender também. Daí eu carregava farinha de trigo em Joaçaba, no SPEC, moinho SPEC, para Campinas e Araraquara. Na terceira viagem que eu fiz, eu olhei no mapa, vi Goiás. Aí você falou, é para lá que eu vou. Eu não conhecia nada, né? Olhei assim, Goiás, digo, mapinha pequena, uma coisa pequena. Mas isso é fácil vender erva. Joguei 8 fardos dentro da carreta. Em cima da farinha. Descarreguei em Campinas. Carreguei uma carga de tubo para a Criúna. Foi a primeira carga que veio para fazer esgoto em Acriúna. Eu não sabia onde é que era a Criúna, não sabia onde é que era Rio Verde. Eu não conhecia nada. Daí vim por Rio Verde, parava nos postos, beira da estrada, mostrava a erva, oferecia, tá. Cheguei no Rio Verde, passei nos mercados, todo mundo falava assim, mais um vendedor aventureiro que não vai dar em nada. Isto era a Lira Bel Transporte. Eu descarreguei, fui a Jataí, arrumei um cliente lá, o cliente até hoje, que é seu Juca. Descarreguei os tubos em Acriúna. Com a carreta vazia, fui até, passei Goiânia. Nem sabia o que era Goiânia, Anápolis, nada. Fui até Formosa para ver se eu arrumava clientes. De lá eu voltei no Mato Grosso, fui carregar madeira lá na União do Sul, que também não conhecia nada. Voltei para Santa Catarina. E na época as estradas não eram tão boas como são hoje, né? Não era estrada que nem hoje, era tudo pista simples, né? E tudo com o mapa na mão? Tudo com mapa. Tudo com a mansa burro na mão, com o mapa na mão. Não tinha o Waze na época. A cara e com a coragem também, né? Nada, atravessando o Brasilzão. Hoje eu penso assim, hoje tem o telefone, você coloca no GPS, ele te leva onde é que você quer. Mas na época não tinha. Você tinha que ler o mapa. Ler o mapa, daí o que eu fazia? Mapa rodoviária 4 rodas. Exato. Está guardado lá em casa até hoje. Eu tive. E daí assim eu riscava com a caneta, né? Isso, a rota, não é isso? Exatamente. Daí já no mês seguinte, como eu já tinha visto alguma coisa, carreguei de novo para lá. Daí eu já carreguei 800 quilos de erva na carreta. E fui passando na mesma rota de novo. E foi vendendo. Oferecendo. Escutando o cliente falar assim, mais um louco que vem vender erva e não vai dar certo. Mas graças a Deus deu certo. Daí naquela mesma viagem eu parava nos postos, nos restaurantes, eu pegava o mapa. A lista telefônica que tinha antigamente. Lembra aquela lista telefônica? Eu pegava a lista. A Paula não sabe o que é isso. Não conheço. Paula não sabe o que é isso, né, Paula? Nunca vi. Não conhecia a lista telefônica? Claro que conheceu. Como não? Tá lá em casa. Ela não é tão novinha assim também, não. Eu pegava a lista telefônica e olhava lá. Supermercado Pedro. Mercado João. Puta, lista telefônica. Lista telefônica. E marcava o telefone do cliente. Eu ia para casa, pegava o telefone, era o telefone ainda. Telefone fixo, né? Fixo. Ou o orelhão. Lembra do orelhão? Orelhão que tinha ficha, não era nem cartão. Exatamente. Ficha, Daí eu ligava para os clientes e oferecia erva e tal. Daí o povo vinha pedindo, né? Perguntava. Você vende erva? Tá. Daí eu vim trazendo aos poucos. E hoje o senhor está com quantos caminhões? Hoje tem 36 aqui na BRF. 36. Daí tem um que faz a entrega da erva, do atacado, e tem a carreta que busca a mercadoria no sul todo mês, 1 ou 2 viagens. E para quem achava que o senhor era só um aventureiro, hein? O jogo virou. 38 caminhões. Exatamente. Eu cheguei contando essa história, né? Eu
Fui assim em um supermercado em Rio Verde, porque eu vinha de lá da roça, chinelo de dedo, um jaleco, lá chamam de jaleco, né? Aqui chamam de guarda-pó, né? E de bermuda. Dei um supermercado no Rio Verde, comprador, um dia eu entrei e eu oferecia para ele, não comprava. Supermercado Campeão, Cabral e Maia, até vou falar o nome dele. Salim, hoje ele é advogado. Um dia eu cheguei lá, estava lá uns 10, 12 vendedores, todos assim, camisinha arrumada, manga comprida, camisa branca, tranquilo. Igual a você. O Salim levantou, chegou na porta, assim, Gaúcho, vem cá, vem cá. Foi lá no meio de todo mundo. Ele falou assim, o dia que você chegar aqui, de sapato, tênis, de calça e sem esse jaleco, eu compro de você. Aí você falou, só um minutinho. Não, eu fui embora. Porque eu não tinha junto. Entendi. Fui para casa, fui embora, peguei a carreta, saí, porque eu vinha de carreta com essa mercadoria, né? Fui para casa, mês seguinte eu voltei. Quando ele me viu entrando na porta, ele levantou a mão assim e disse, vem cá, Gaúcho, o que você tem para vender? Eu andava com a pasta na mão, bloco de nota, bloco de pedido, porque eu tinha metade com nota e o restante sem nota. Senta aí, o que você tem para me vender que vende aqui? Tirou o pedido, me pagou em dinheiro. Já descarregou na hora? Cliente até hoje com 12 lojas que eles têm. Certo? Então, assim, cliente até hoje, toda semana a gente entrega para ele. Então, assim, comecei assim, fui andando. Muita andança, né? De 98, de 98 até final de 2004, eu carregava a carreta lá no Jaborá, com 32 toneladas de mercadoria, erva, cadeira, vassoura, doce, tudo. Cuia, bomba, agulha, alfinete, chapéu. O que tivesse. O que o povo pedia, o senhor estava pronto. Eu comprava e trazia. E vendia tudo. E eu ia de porta em porta nos supermercados vender. Vendia, fazia a nota na mão e entregava. É muita coragem, hein? E aonde que era a sua residência nessa época? A sua família ficava onde? Lá em Jaborá, Santa Catarina. Até eu tenho ali, vou mostrar para vocês depois, a casinha que a gente tinha lá, certo? Eu te falei a história do padre, a gente morava... Do lado. Morou 30 anos. Primeiro vizinho do padre. Certo? Então, a gente morava lá. A rua terminava, era um beco no final da rua. Eu deixava a carreta lá no meio. Eu comprava os produtos. O povo entregava lá em casa. Carregava o caminhão. Daí no final de semana, minha esposa, eu e as duas menininhas pequenas, a gente carregava a carreta. E eu saía pelo mundo. Eu ficava 3 semanas fazendo entregas. Mais de 500 entregas. E sozinho, com chapa? Eu e Deus. Sem Deus. Seu Vilmar, e nessas andanças aí, né, todas essas viagens, entregas, como o Renato falou, muita persistência também. Em que momento que o senhor teve contato ali com o Grupo Marajó? Pela primeira vez. O contato com o Grupo Marajó foi o seguinte. Nesta época que eu falei para vocês que eu fazia essas entregas, eu nunca tive contato com o Grupo Marajó. Porque eu chegava em Goiânia, eu fazia entregas, eu sempre parava no posto... Não pode fazer propaganda, hein? Não. No outro posto, tô brincando. Eu sempre parava no posto Cacareco, lá perto do Serra Dourada, porque lá tinha o Beto. O Beto é lá do Sul, ele trabalhava na Lopes Sul, ele cuidava do restaurante, ele vendia erva, eu vendia para ele. Eu só parava lá para entregar erva para o Beto e pegava um chapa e eu fazia entrega dentro de Goiânia de carreta. Nossa, imaginou? A rede não tinha essas avenidas largas que tem aqui, bonitona, a rede de não. Mercados Marcos, não sei se é da época de vocês. Sim. Eu fazia em todos eles aqui dentro de Goiânia. No Campinas.
De careta eu fazia aí dentro. Daí assim, chegou uma época que o trajeto que eu fazia não comportava mais o que o cliente precisava, certo? Porque eu entregava uma vez por mês. E o cara vendia muito e precisava de mais. Vendia numa semana e ficava o resto do mês sem. Entendi. Tinha que encomendar. Certo? Não, mas encomendava. Digo, tem que encomendar. O cliente que ia lá na loja tinha que encomendar para quando viesse a próxima carga, né? Exatamente. Daí foi no mês de agosto, dias 4, 5 e 6 de agosto de 2004, eu estava no Rio Verde, lá onde é que eu estou hoje com a loja, com a sede, na Vila Maria, em frente à praça. Tinha um mercado, o mercado fechou lá, e estava tudo jogado, abandonado lá dentro. Eu falei, o vizinho que era lá do Jaborá também, que tinha uma padaria. Não, Vilmar, eu vou ver se o cara aluga para você. Chamou a mulher lá, a dona Edileuza. Eu já aluguei, no mesmo dia, dia 6 de agosto, aluguei a sala. Daí eu fui embora. No mês de setembro eu voltei para trás. Fui arrumando aos poucos. Daí, final de outubro de 2004, eu só tinha uma carreta, dei aventureiro, fui lá, comprei um 1418 novo da Mercedes, botei um baú novo em cima. E bora. Arrumei um menino que trabalhava comigo desde criança, trouxe ele junto. Daí, eu vim com a carreta e ele veio com o caminhão pequeno. Daí eu vim para o Rio Verde com, como é que é? De malha e cuia, né? Mas sem a cuia, só com a roupa do corpo. A esposa de Oneive e as meninas ficaram lá. Daí, como na época a Perdigão estava montando em Rio Verde, a Isabel, vocês conhecem? Que trabalha lá comigo hoje, conhece, né? Ela trabalhava na Perdigão em Videira. Aí você daí, quando eu falei que eu aluguei, liguei para casa, né? Que você falou primeiro do Rei Leão, com as fichinhas lá dentro, né? Da Dioneiva falou para Isabela, Isabela, o pai alugou lá no Rio Verde, ele vai se mudar para lá. O que nós vamos fazer? Isabela disse, eu vou pedir transferência para lá também, então. E aí, o senhor até então mora em Rio Verde? Daí ela pediu transferência para Rio Verde. Eu estive em Rio Verde esses dias aí. Quando eu for para lá de novo, vou te ligar para a gente almoçar. Procura ali, Irabela, que você encontra lá. Se pedir os cachorros na rua, eles te levam. Você vai almoçar, comer um queijo, tomar um vinho lá na Lirabel. Louco. Então eu vou lá. Sem ser semana que vem, na outra, bora lá. Eu vou lá com o Renatão. Tomar um chimarrão? Chimarrão. Aí, falando de história bonita, só para a gente embelezar ainda mais nosso podcast. Renato, conta pra gente a sua história aqui no Grupo Marajó, que também é uma história bonita. Você já está aqui com a gente há bastante tempo. Porque é uma história bonita aqui de um cliente, uma história bonita de um executivo que está com a gente aqui há bastante tempo. Dá para a gente um resumo aí, como é que começou aqui a história do Renato aqui, e aonde que vocês se encontraram no meio do caminho? Boa tarde a todos. Boa tarde. A minha história no Marajó começou em 2005, né? O fundador da empresa, o senhor Hernandes, 2005, vou até marcar aqui. Me convidou, né? Na época nós tínhamos o posto Aparecidão, né? Que chamava Aparecidão, o Marajó Aparecida hoje, era o famoso Aparecidão. E eu fiquei na operação lá durante 10 anos naquela unidade. E tive a oportunidade de conhecer o seu Vilmar, porque o seu Vilmar, ele chegava lá para vender as ervas e os produtos no restaurante. E o seu Vilmar abacia com a gente, né? E esse jeito dele, dessa história dele, de perseverança, de muita garra, né? Ele tem muito a ver com a história do Marajó, né? A gente identifica muito. E o seu Vilmar, o fino trato, a gente sempre falando ali, a história ela começa por quando o Marajó, né, teve a iniciativa de desenvolver o Rede Frota, né? Que era o Éder, né, sempre teve isso. A gente começou com cartão fidelidade. E né, cartão fidelidade, o Éder acreditava muito numa ferramenta que pudesse ajudar o transportador. Né?
e nasceu o Rede Frota. E o seu Vilmar, sempre no posto, um dia eu comentei com o seu Vilmar, né, seu Vilmar, sobre o Rede Frota, e parceiro, assim, como ele é cliente nosso, né, e acredita muito no nosso trabalho, e o seu Vilmar iniciou como o primeiro cliente Rede Frota, né? Cliente número 1. Cliente 01 do Rede Frota, a gente tem muito orgulho disso. Gratidão por acreditar, né, no Marajó, no Rede Frota, né? E o seu Vilmar nos ajudou muito e nos ajuda até hoje, né? Porque desenvolver essa ferramenta, ela nasceu, né? O Marajó, como a gente sempre teve muito próximo do transportador e do motorista, né? A gente sabia as dores, né? E escutava muito, né? E a gente pegou isso, esse principalmente é o diferencial do Rede Frota, né? De realmente entender e saber as dores do transportador e do motorista que está na estrada. Né? Uhum. E o seu Vilmar, né, acreditou e até hoje, né, está aí sempre nos ajudando, né? Todo e qualquer mudança, inovação, né? Ele sempre participou. Sempre participando aí. Então, essa é a minha história, conheci ele lá no posto, e além de cliente, a gente fala que é um amigo que a gente tem, né? Não só como não, depois que chamou para tomar vinho, já virou meu melhor amigo, entendeu? Assim, o Renato falou, desculpa ter cortado, né, Renato? Sim. Ele falou do começo, né? Uhum. Nessa história, 2005, 2006, por aí, 2007, que eu estava com os 2 caminhões, eu vendia muito vinho lá para, como é que é o restaurante do Ronaldo. Desde aquela época, vinho e erva. Naquela época eram os gaúchos que tomavam conta lá, não era... Mas né? O Ronaldo, quem comprava comigo era o Ronaldo, certo? Então, assim, eu não sabia quem era e fui lá. Uhum. Certo? Daí em 2000, desculpa, posso? Claro, aqui 2007, o podcast é para o senhor. 2008, eu só tinha aqueles 2 caminhões lá, e o Ricardo da Mercedes um dia me ofereceu um caminhão novo, uma câmara fria. E eu, sem cabeça, comprei. Mandou bala. Daí eu falei para o Ricardo, eu vou no Banco do Brasil e vou fazer um FCO, que lá no Sul não tinha, né? Uhum. Fui no Banco do Brasil, 6 dias o cara liberou o FCO. Daí comprei esse caminhão, um truque, um 1620. Fui lá na Boreal, em Curitiba. Que graças ao telefone, assim, não sei se eu sei falar ou não, né? Eu conquistei a confiança da Rede Marajó. Por quê? Por ligações, eu consegui tudo. Daí eu consegui comprar o baú lá, o caminhão novo. Fui lá buscar o baú em Curitiba, mandei o motorista, carregou erva, veio embora. Quando o caminhão chegou em casa, no Rio Verde, fui para carregar num frigorífico, não tinha mais carga. Meu caminhão ficou 46 dias parado, sem carga, um caminhão novo. E a parcela chegando. Mas na época eu pagava fácil. Era prático para pagar. Daí um dia o rapaz da BRF me chamou, ver se eu queria trabalhar lá. Eu fui lá com o caminhão novo, eu fui lá, 9 horas da manhã que ele marcou, ele olhou o caminhão e disse, não, pode começar a carregar amanhã cedo. Ele começou a carregar lá no Rio Verde, né? 2008, daí passou 4, 5 meses. Agora entendi, ó, 36 caminhões puxando BRF. Uns 4 ou 5 meses depois, a BRF mudou o CD para Aparecida de Goiânia, mas quando eu estava lá, o rapaz da BRF me pediu mais 3 caminhões, eu comprei. Daí de repente os caminhões mudaram para Goiânia, e Goiânia não tinha base nenhuma, a BRF não tinha base nenhuma. Daí como eu conhecia alguma coisa do Marajó, você falou, vou dormir lá, vou pôr no Marajó. Daí eu fui lá, tinha um guarda, ele me falou assim, que os caminhões não podiam ficar no Marajó. Tinha que arrumar um outro lugar. Eu digo, não, beleza, vamos abastecer e vamos trabalhar. Daí ficou, daí foi pedindo mais caminhão, daí foi que apareceu o dito cujo do Renato e o Gabriel, né? Gabriel. Chamaram para ver o cartão,
para testar um cartão da Rede Frota. Foi isso, né, Renato? Daí eles me chamaram um dia deste, daí eu saía de casa, como eu era acostumado antigamente, né? Está guardada lá em casa até hoje. A malinha? Uma malona, não uma malinha. Onde é que a gente sentou, Renato, no Rio de Marajó? Lá na frente da imagem da Santa, lá fora, lá na capela, né? Lá na capela. Lá na capela. Vocês vê? Eu não lembrava. Eu me lembro bem, me parece ver hoje, assim, Aí, sabe? Renato. Legal, hein? Eu quando, assim, eu lembro do passado, eu lembro dele e o Gabriel, nós sentando na mesa lá. Fora. Né, Renato? Ó, a memória é boa, viu? Não, eu tô admirada aqui. Lembro muito bem. Riqueza Nós de detalhes, conversamos, né? os dois mostraram o cartão. Daí, na época, eu já tinha 6 caminhões. A primeira placa a abastecer foi o NKA. Era o 14? Calma, seu Vilmar, não 14, exagera 56. também, porque a gente não tem como verificar essa placa aí no teste de memória, né? Hã? Pergunta pro Gabriel que ele vai. Ele Sacanagem, vai né? Aí é demais, hein? Aí é placa do demais. primeiro caminhão. Aí é Era o demais. caminhão 1436. 14, né? Eu não Certo. decoro mais placa. Depois colocaram Foi. uma letra no meio. Ah, não, aí depois é outra coisa. Mas assim, foi o primeiro caminhão, daí surgiu o cartão, foi. Daí E o Rede Frota ajudou bastante. Ajudou que assim, um dia deste, eu vou ser bem claro, eu cometi uma besteira de parar de abastecer, acho que uns 15, 20 dias no Marajó. Ah, não. Não, mas peraí. Cancela o podcast aí. Mas você sabe que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Opa, essa história eu conheço. E já voltei para trás. Já voltei para trás e daí foi crescendo. Com a ajuda do Renato, do Gabriel, do menino do restaurante, da oficina lá embaixo, que era o seu Zé, né? Zé Cândido. O Zé Cândido. Faço serviço até hoje lá naquela oficina, certo? Com a ajuda deles, graças a Não, e Deus. assim, a infraestrutura que o Marajó oferece para o caminhoneiro, ela é realmente diferenciada, né? Sim, isso sim. Então, assim, com isso surgiu esse cartão, a gente foi andando, e o que expandiu muito, né, Renato, foi, não faz muito tempo, que abriu vários postos para passar o cartão Rede Frota, né? A gente Que começou a até fechar então não parceria, tinha, né? né? Sim. É que quando o senhor foi o primeiro, ainda estava começando, né? Exatamente. Começou com o Marajó. Ele estava Isso. dentro só do grupo. Só né? fazia E aí dentro do depois a gente começou a expandir. Hoje o Rede Frota tem 2.500 postos cadastrados para você operar a hora que você quiser. Então, assim, a empresa cresceu exponencialmente à base de parceiros. Aqueles cartão Rede Frota que tem no Sul faz parte da mesma, né? É interessante que quando o seu Vilmar falava aqui sobre, né, as entregas, tudo, né, estava na memória aqui os pontos de apoio, né? Na verdade não tinha ponto de apoio, que os postos eram muito assim, não eram estruturados, né, seu Vilmar? Não. Eu lembro que eu fui em Rio Verde por volta 2007, 2008, né? Rio Verde era cortado, era uma pista simples, né? Tinha um posto bom. Tinha um Mais ou menos. o posto bom, que era o melhor posto que tinha lá na época, o pátio dele era de terra, né? Lembro muito bem. Esse posto era de terra. E lá na entrada tinha um posto, um grande posto fechado, não me lembro o nome dele, né? Hoje tem a Ford caminhar. Isso. Automóveis, E Aí. eu fui, questão de, tinha uma agenda com o cliente, também fui olhar a região, né? Naquela época nós tínhamos 3 postos, né? E aí, inclusive quando eu cheguei, né, no caso 2 diretores, que eram o Éder e o Juvenildo, eu comentei com eles, né? O movimento que era, naquela época já era, né? O agro era muito forte e a falta de estrutura, porque o Aparecidão, né, o Marajó Aparecida, com aquela estrutura, um posto de 75 mil metros quadrados, já naquela época a gente tinha preocupação com segurança, né, com ponto de apoio, de serviço, de mecânica, de borracharia, de
de salão de corte de cabelo para o motorista, né? Os banheiros de qualidade, restaurante, né? A gente já tinha essa visão naquela época. E isso, principalmente naquela região de Rio Verde, não acontecia. Né? Hoje não tinha nada. Tinha nada. Né? Essa que era a coisa. E hoje, a realidade é totalmente diferente hoje, né? Nós temos uma unidade lá nova, né? Sim. Marajó Rio Verde, nós temos uma unidade muito bem estruturada, né? A cidade também tomou um porte assim, totalmente diferente. Totalmente diferente. Hoje, se eu não me engano, Rio Verde é a terceira ou quarta maior economia do estado. Né? Não é forte, é fortíssimo. Então, e o senhor me falando aqui sobre isso, né? As dificuldades, não só do senhor, como dos outros transportadores, né? Que eles falam, ponto de apoio, onde parar, né? Que sempre nasceu dessa ideia, sempre nós tivemos isso dentro do nosso negócio, com a preocupação, né? Dos pontos de apoio para os transportadores motoristas. E uma necessidade e uma dor, né, Renato? Porque você falou aí, desde o início não tinha praticamente nada e a Marajó já veio com esse diferencial para realmente apoiar ali como um todo. Essa história nasceu lá no Tocantins, com a primeira unidade, né, em Nova Olinda, que já tinha isso, né? Já sempre nasceu com essa essência, né? E a gente fala que é o jeito Marajó de atender. E isso é uma cultura que nós temos, que desde da primeira unidade, e aí depois teve a segunda unidade, que foi Marajó Cariri, depois Aparecida, depois Belém, Frutal, e assim hoje, até chegar mais de 40 postos hoje. E Frutal é um belo posto, viu? Frutal é um belo posto. É um belo posto. E o Rede Frota, então, ajudou bastante o senhor? Conta pra gente aí, como cliente, a ferramenta ajuda, não ajuda? Vamos fazer nosso merchan aqui do Rede Frota aqui, ó. Pegar o cliente número 1, que pegou desde o começo até hoje. Pegou todas as evoluções também. Todas as evoluções. Não, o cartão da Rede Frota, desde que começou, né? Sempre foi uma coisa muito boa, certo? Porque os caminhões ficavam praticamente sempre em Goiânia e na região, só abastecia aqui. Perfeito. E com o cartão dava certo. Como não tinha algum posto fora, eu abastecia, assinava a nota e tal, né? Perfeito. Mas pela ajuda, pela praticidade, no prazo de pagamento que tinha na época, certo? E continua até hoje. Esse prazo de pagamento, a facilidade, às vezes não dá certo porque o sistema da Rede Frota, você não fecha a KM, não fecha a média, que está cadastrado, que o Gabriel fez na época, o cartão não passa. Perfeito. Daí o pessoal do caixa liga, ó, posso autorizar, o que aconteceu? É segurança, né? É uma Pra segurança, garantir a segurança. mas assim, o cartão da Rede Frota ajudou e está ajudando muito, muito mesmo. Até Não, e hoje. a gente está fazendo muitas evoluções aqui na nossa ferramenta, no portal, né, integração com os postos, justamente para que a gente cada vez mais consiga entregar para o transportador tudo mastigado, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Até assim, teve até uma certa época, o cartão só passava para o abastecimento do caminhão. Como tem o termoquim, o tanque separado, não foi fácil para ajustar. Mas ajustaram. Só mudaram umas letras no cartão. Então tem o cartão do termoquim e o cartão do caminhão. Então, aonde que abastecer, está fechando, está dando certo, está tudo. Como é que eu vou falar 100%? Nada a reclamar do cartão. Perfeito. Tudo beleza, sem... Desde o início, né? Perfeito. Até muito então, bom. até o momento, né? Só se mudar amanhã, né? Não deve mudar, né? Não. E todas essas muda pra melhor. mudanças, né? Assim como ele veio passando por reformulações, né? O Rede Frota tem preocupado muito com a segurança do negócio, né? Então, evitar fraudes. Então, em alguns momentos, nós tivemos até que fazer algumas travas, né? Para fazer esses ajustes, para ter a segurança, Faz né? parte, Faz né? parte, né? É o porque... que tem... Desculpe, Não, só
né? A tecnologia tem nos ajudado muito, mas ela trouxe também muitas facilidades para fraudes, né? Então, o Rede Frota sempre teve à frente disso, né? Para evitar isso e passar a segurança para o transportador, né? Perfeito. Agora uma pergunta. Quem vai assistir a gente aqui também é transportador. A experiência de vocês dois ao longo desses anos aí, que dica que vocês passam para o transportador hoje? Não falando de Rede Frota, qualquer dica que você fala assim, putz, isso aqui é uma dica importante se você é transportador. Conta pra gente aí o que vocês veem aí. Tipo, o Renato conversa com um monte de transportador o dia inteiro. Ele vê aí cases de sucesso de boas práticas. O senhor também, ao longo dessa jornada aí, já passou desde 92, não é isso? Desde 1º de abril de 92. Dicas para um transportador que está assistindo a gente aqui. A respeito do cartão Rede Frota... Não, da geral, transportadora, geral. Sim. Não precisa geral. falar do Rede Frota, não. Geral, qualquer coisa. Ou de posto, o que vocês quiserem. De pneu, uma boa prática. Uma sugestão, uma dica pro cara. Ter cuidado no caminhão. Cuidado com os pneus. Cuidado com os abastecimentos. Com este cartão não tem como burlar, sei lá, eu vejo assim, não tem como fazer cachorro no passar, né? Porque se você tem cadastrado ele, só libera se der a média. Perfeito. Então, eu acho uma boa esse sistema. Agora, quanto transportador, eu vejo assim, eu tenho a minha transportadora, tenho uns 36 aqui, mais 2 a 38 caminhões. Eu sempre penso assim, eu devo cuidar bem a minha e não ficar criticando dos outros. Perfeito. E assim, eu acho que se cada um se colocar no lugar e cuidar. Cuida do seu, né? Foca no seu. Cuida do seu, toca, que eu vejo assim que dá certo. Hoje a situação não está fácil. É mesmo, seu Vilmar? Para ninguém. Preço de combustível, preço de pneu, o frete às vezes não acompanha, não compensa, certo? Mas a gente que está dentro, está trabalhando, tem esses poucos caminhões, a gente não pode mais parar. Tem que girar. Tem que girar, tem que acompanhar, tem que fazer, como é que diz o outro lá? Tem que fazer o trem andar e fazer a coisa andar. E, assim, às vezes a gente não tem cabeça para cuidar tudo, né? Mas você tem que ter, vamos cuidar aqui lá daquele caminhão. Perseverança, né? Exatamente. Porque se eu parar hoje, o que eu vou fazer? Sim, agora já... Agora a coisa está engrenada, tem que trabalhar, sim. E cuidar cada vez mais. E o pessoal que tem hoje, você vê muitos aventureiros. O cara tem esse caminhão, eu vou me botar, vou fazer. Ele vai lá e baixa o frete. No meu caso, não tem porque é um contrato. É um contrato com a BRE. Um contrato, uma coisa fixa. Eu tenho um contrato lá e eu tenho uma parceria com a Marajó. Eu acho que uma dica que eu vi, outro dia eu estava falando com uma amiga minha que estudou comigo, né? E ela é presidente de uma grande embarcadora, sem fazer merchan aqui, né? Ela falou assim que o contrato dela de frete, ele tem uma oscilação, né? Do tipo assim, se o diesel aumenta, já reflete no preço do frete que ela vai pagar para o transportador. E tem muito contrato que muitas vezes não deve ter essa cláusula, né? Aí o preço do diesel sobe e o transportador acaba ficando à mercê da boa vontade dos embarcadores. Exatamente. E às vezes o embarcador, aquela pessoa que o cara tem um contato, não tem o poder de decisão. E o transportador acaba sofrendo, né? Então eu acho que uma coisa importante é, na hora que for fazer um contrato de frete, colocar essas condições de eventuais flutuações, que ninguém imaginava que ia ter essa situação passando aqui agora, né? Pegou todo mundo de surpresa, né? A gente tem um contrato assim.
quando começou, lá em 2008, quando dá alguma coisa errada, eles mandam aquela linha do contrato lá. Ou aqui. Tem que ser cumprido dentro daquilo lá. Então, assim, não é o 100%, mas já ajuda. Ajuda. Esta que é a coisa. Seu Vilmar, antes da gente passar a palavra para o Renato, eu fiquei pensando aqui o que mais pesa para o senhor em uma parceria? Principalmente nessa parceria aí de longos anos com o Grupo Marajó, com o Rede Frota. O que tem mais peso? Informações, relacionamento, atendimento, dados? Eu vejo assim, o peso que você falou, né? Com o Grupo Marajó, eu não sinto dificuldade. Certo? Por quê? Primeiro que tem um baita de um atendimento, né? Ó o Renatão aí, ó. Esse é fera. Esse daí é nosso... Esse aí é nosso Leonel Messi. Opa! E os outros guarda-costa que ele tem. Pô, tem um monte de guarda-costa esse cara aí. Assim, preços. Combustível aumentou. Certo? Daí eu fico incomodando a menina, o Ricardo. Vamos alinhar, vamos ver, tá. Agora, nesse último mês aqui, não está tendo como negociar preço. Porque a gente negocia o preço hoje, aumentando 30 centavos. Sim. Então, assim... Essa oscilação é realmente... um cenário atípico, né? Exatamente. Então, assim, você perguntou, o que mais pesa? Eu acho que eu vejo assim, com a rede de postos Marajó, certo? Então, com os outros que eu tenho que abastecer, que não faz parte da rede, eu sempre levo em consideração e falo para eles, o Marajó funciona assim, certo? Ou seja, tem o Marajó como referência. Exatamente. A referência. E uma boa referência, né? Exatamente. Daí o que acontece? Praticamente eles igualam. Então, o Marajó virou uma referência muito forte, né? Então assim, mas por que você não abastece aqui? Tá. Não. Eu abasteço aqui quando eu sou obrigado a abastecer para o caminhão ir embora. Mas se não, o ponto de apoio. Sim. Agora que abriram no Guapó, né? Ficou bem mais prático, bem mais fácil. Mas essa questão do diesel aí, vou dar uma de Emílio do Pânico aí, ó. Quem decide o preço no mercado de diesel tá aqui, ó. Esse aí, ó, ele que fala o preço do barril do petróleo no mundo. Só falar com o Renato. É só falar com o Renatão aí, hein? Imagina que poder, eu já sabia. Fala isso aí agora em meu telefone. Entendeu? Ele que decide. Os caras lá no mercado ligam pro Renato aqui, ó. Renato, quanto que põe o preço do barril do diesel? Inclusive, o pessoal do marketing vai deixar o telefone do Renato aqui na descrição. Na hora da descrição coloca Renato aqui, ó. Ele resolve. Vou passar o contato do Zeca para você vai ver. O senhor viu, né? Mas Igual assim, é porque o Emílio no Pânico faz essas brincadeiras, né? Então é por isso que eu tô sacaneando o Renato aí. Eu e o Renato somos amigos já aqui. Mas assim, o que você falou eu não vejo uma coisa assim fora da realidade com a ajuda que a gente tem aqui. Não é fácil. A gente devia, sei lá, como é que eu vou falar, brigar, bater o pé, mas não adianta, você tem que trabalhar, minha filha. É uma relação de confiança, né, seu Vilmar? Tem que negociar, porque assim, é aquela história, o Marajó e todos os nossos parceiros de postos, eles estão comprando o diesel e esse diesel que compra está oscilando, tá uma loucura isso, né? E eu vi alguns especialistas falando, né? Aí não é fala do Zeca, tá, gente? Eu vi vários especialistas comentando que para essa situação se normalizar, vai meses. Não vai ser assim do dia para a noite, né? Tipo, acabou a guerra, voltou o preço. Parece que tende a ficar um período ainda, né? Vai para voltar para o que era antes. Né, Renatão? Mas vamos ter fé que vai dar certo. Vai. E nesse caminho também nós encontramos parceiros como Marajó, Rede Frota, para nos auxiliar e deixar mais fluido também essa jornada, né? Isso. E fortalecer aí os nossos parceiros. O seu Vilmar falou aqui, né, sobre o relacionamento, né, que é um ponto, que é um diferencial que ele acha, né?
Eu queria trazer aqui para os transportadores, né, que nós somos muito próximos dos nossos parceiros. Né? Ele falou aqui que não só eu estou aqui representando o Marajó, né, mas nós somos acessíveis. Né? O transportador, o seu Vilmar, ele fala comigo, ele tem contato até com a diretoria, né? Os contatos que ele tem aqui com a área comercial, com cadastro, com cobrança, é muito próximo. Então, esse jeito Marajó, né, de atender, é isso que a gente tem para oferecer para os nossos parceiros, e é tão raro, clientes. Né, Renato? E ele é algo que a gente acredita mesmo, até porque está na nossa lá... Está no nosso DNA, né? No nosso DNA, e tem, né, nos nossos valores, missão, melhorar a vida das pessoas. Né? E esse melhorar a vida das pessoas, ele não é só estar escrito. É realmente, a gente tem trazido nas nossas reuniões, nos nossos treinamentos, né, a cada atendimento na pista, no posto, no front o pessoal que está ali na linha de frente, e aqui na retaguarda, no nosso escritório corporativo, como eu posso melhorar a vida do meu cliente? Né? O que eu tenho que fazer? E é esse o nosso jeito de atender. Então, esse relacionamento que a gente tem, que o retorno que nós temos dos nossos clientes, e de uma maneira muito positiva, tem nos dado aí um norte para que nós possamos caminhar e continuarmos nessa pegada aí. Acho que o senhor Vilmar trouxe isso aqui e agradeço demais essa confiança que o senhor tem conosco, né, com a Rede Marajó, com a Rede Frota, isso é muito importante para a gente. E sempre presente nos eventos do sempre grupo. Presente, né? Além de tudo, vai inaugurar um posto. Né? Nós tivemos a inauguração do posto nosso lá em Rio Verde, o seu estava lá junto com a gente, né? E obrigado pelo isso prestígio. Tem valor demais para nós. Tá? Não, assim, dá algum problema no posto, no abastecimento, qualquer coisa, se ninguém resolve, tem o Renato que resolve ali. Tem o Renato que resolve, né? Várias vezes. Renato, resolva. Qualquer problema que você tiver, ligue Renato. Tá bom. Depois a gente coloca aqui o telefone dele. É brincadeira, Renato. Mas eu posso falar? Aqui, ó, eu vou fazer um merchan do Renato aqui agora, tá? Eu visitei com o Renato, né, alguns clientes, e, cara, o cara é uma unanimidade na qualidade de atendimento. Né? Então, o Renato tem uma carteira de clientes, né, que ele cuida já há bastante tempo. Sim. Então, assim, Renato conhece ao pé da letra, conhece tudo do cara, conhece a placa de cada caminhão. Só não vou perguntar aqui para não deixar o senhor sem graça. Mas você fala assim, ó, qual que é a placa do cliente tal? Ah, o caminhão tal, pá, né? Brincadeiras à parte. Mas então, assim, esse é o jeito Marajó que o Renato tanto colocou, que é estar no cliente, atender o cliente, ainda mais agora nesse momento de oscilação, né, Renato? Esse momento agora, a gente tem consciência que é um momento difícil, né? E ele é um momento, mas ele vai passar. É um momento sensível, vamos falar assim, né? Ele é que assim, os embarcadores têm que entender a situação para estar ajudando o transportador, né? E como você faz isso? Está próximo, está negociando, está trazendo, esclarecendo todas as dúvidas. Isso, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Esse momento agora, nós tivemos, além de preço, faltou produto, suprimento em alguns lugares, né? Teve algum, e o Marajó, né, se desdobrou muito, né, a nossa gama de postos que a gente tem, rodou mais, buscou, pagou frete mais caro, mas para não deixar o nosso cliente sem, para não deixar o cliente, o transportador, eu tive meu telefone tocou. Se quiser falar seu telefone aqui, tô brincando. E muita gente, Renato, como é que tá aí? Eu falei, pode, principalmente o pessoal do Sul, né? O pessoal lá do Sul que começou a ter um problema de abastecimento no Sul. E a gente ficou muito assim, pô, se no Sul do país já está assim, né? E eles me ligaram, né? Renato, como é que tá? Ó, tá tendo uma dificuldade, mas pode mandar seus caminhões, nós vamos atender, né? E nós fizemos isso, nós estamos fazendo isso de uma maneira muito responsável, né? Nós temos reuniões todos os dias diárias para entender o cenário e tomar as ações que a gente precisa ser tomadas. E né? assim, Renato, na era que nós estamos agora, principalmente de inteligência artificial, tecnologia,
O senhor Vilmar está aqui também para confirmar que esse contato próximo, esse relacionamento é muito raro, cada dia mais raro, né, senhor Vilmar? Então, essa proximidade realmente faz toda a diferença. E aqui está ele para comprovar que realmente, além de um cliente, ele é um parceiro muito fiel, né? Esse é um parceiro fiel que a gente tem aqui, Exatamente. que a gente guarda ele, tem um ciúme dele, rapaz. De vez em Tem que vestir a uma vez camisa. ele parou um caminhão lá num posto perto da Aparecidão, né? E eu passei e vi o caminhão lá Ô, parar. pai. Rapaz, eu já liguei para ele. Meu caminhão estava fazendo entrega. Não, Renato, eu falei, seu Vilmar, e tem o ciúme, não precisa pagar rastreador, né? Porque a gente dá notícia do caminhão lá na hora, né? Tá vendo? Realmente. Essa que é Né? a coisa. Mas é... Não, mas é que nem o Renato falou, né? Ele está desde 2005, né, Renato? Quando eu vim para o Rio Verde, você começou no Marajó, né? Comecei no Marajó. E assim, quando eu comecei em 98, 99, vendendo aqueles meus produtos no atacado, que eu tenho atacado até hoje, né? Eu tenho compradores de supermercado, de loja de conveniência, daquela época até hoje. Olha que beleza. Daí assim, daí o vendedor vai vender e tal. Não, fala com o gringo lá, eles falam assim, fala com o gringo, que ele ajuda nós aí. Beleza. Então são coisas assim, uma parceria de longos anos, né, Renato? Então assim, não é aquele troca-troca. Não, O Renato está ali. parceria tem que ser, né? E o melhor cliente é um cliente satisfeito, né? É isso. O melhor marketing é um cliente satisfeito. E o seu Vilmar está aqui. E é bom a gente te ouvir também para entender qual que é a real necessidade lá do outro lado, fortalecer no dia a dia e entender mais uma vez qual que é a dor e o que a gente precisa fazer também para continuar atendendo os nossos parceiros. Para não deixar ninguém insatisfeito. Exatamente. Eu vejo assim, o pessoal não está me atendendo, está demorando para abastecer. Eu falo para os motoristas, mas está só você no posto? Uma vez e outra tem que esperar. Então tem que ter paciência. Mas vamos arrumar um outro posto. Não. É este e mais ninguém. E pronto. E hoje como é que eu vou te falar? Com o leque, com a rede que tem nas rodovias aonde os caminhões trabalham. Onde os meus caminhões trabalham, toda a rede está presente lá. Agora, o de Vianápolis, vamos incluir junto também, né? Agradeço. Já está orientado. O caminhão beleza. passou e não entrou no posto. O frentista está orientado a entrar na frente do caminhão. Parar e encher o tempo. Parar, se o caminhão não É entrar. isso, é isso, assim. que senão- é o Mas jeito do são Marajó. são pequenas coisas assim que a gente brinca, mas é a realidade. É isso aí. É a realidade da situação. Você tem que ter atendimento e dar o retorno para quem te atende. Perfeito. A gente está chegando na reta final, né? Nas nossas considerações finais. Paulinha, quais são suas considerações, perguntas finais? Renato, seu Vilmar, né? Vamos lá, Paulinha, primeiras damas. Só reforçando aqui que uma parceria, né, de mais de 10 anos, ela não acontece por acaso e nem do dia para a noite. Então, acontece com muita confiança, relacionamento próximo, escutar realmente o que o cliente realmente precisa, qual que é a dor ali, para a gente atender realmente ali do outro lado o que vocês precisam. Então, nós estamos aqui, continuamos de portas abertas para receber o senhor, receber as sugestões e no final aqui também quero que o senhor pegue meu contato, que sempre precisar de ajuda, quero ser uma guarda-costa ali do Renato também para continuar apoiando o senhor e todos os nossos clientes. Renatão. Mais uma vez, agradecer ao seu Vilmar, né, pela confiança. Volto a falar a importância que a Lirabel tem dentro do nosso negócio, tanto do Grupo Marajó como do Rede Frota, até porque é o cliente 01, né? Então a gente tem um zelo muito grande por isso. E também trazer para o Zeca e para a Paula aqui que, assim como, né, eu faço parte do Grupo Marajó, contem comigo, né? Pode contar comigo, Zeca. Não, contamos sempre. Estou junto. Acho que você é um cara super parceiro nosso aí. Eu estou aqui no Rede Frota, vou fazer um ano no dia 1º de abril também. Olha! Vou fazer um ano de casa. Parabéns. O Renato aí, um super parceiro,
né, com o Grupo Marajó, com a carteira de clientes aí. Então, eu só tenho a agradecer você Também. ao vivo aqui em rede nacional, né? Agradecer e parabenizar pelo teu trabalho, né? Que eu vejo você aqui super comprometido com a empresa, com os clientes, com os seus colegas de trabalho. Então, parabéns ao vivo aqui em rede nacional. Opa, né? obrigado. Eu Opa. não sei se você lembra, quando você... Eu lembro quando eu vim aqui, você me levou no dia que eu vim fazer entrevista. O Zeca veio fazer entrevista e eu conduzi ele até lá fora, assim, a gente veio conversando e ele comentando sobre o projeto, né? Uhum. E o tempo, ele é muito... passa muito rápido. E Passa. me deu flash aqui, lembrei até hoje. Você lembra? Da gente conversando, já passou quanto tempo? 1 ano. Então, da mesma maneira, te agradecer também pela parceria, pelo seu empenho, por você também ter dedicado ao Rede Frota aí, né? E a sua entrega conduzindo esse negócio, e com as bênçãos de Deus aí a gente vai chegar muito longe aí. E mais uma vez, seu Vilmar, muito obrigado, senhor. E as portas do Marajó, do Rede Frota, estão abertas aí para o senhor, sempre. Não. E, seu Vilmar, obrigado, Renato. Queria agradecer pela confiança, na parceria, por ter apostado no Rede Frota desde o momento zero, né? Sendo o cliente número 1. Obrigado pela paciência. A gente acerta muito, a gente erra também. E aí, isso que é crescer, né? Crescer dói, né? Então, a gente vai crescendo com as dores, vai arrumando, vai ajustando. E o que a gente quer é que essa parceria se perpetue aí por muitos anos ainda. Então, de novo, agradecer pelo senhor aí. Linda história, né? Não conhecia a história do senhor. Fiquei, assim, com uma admiração maior, né? Pela coragem de desbravar o Brasil, de sair lá do sul, pegar o caminhão, vir subindo ali em Anhanguera, Campinas, vindo até Goiânia sem saber nada, né? Inspirador. Então, assim, uma história inspiradora aí. Parabéns, viu? Muito obrigado aí por poder vir aqui compartilhar com quem está assistindo com esse Rodocast. Não, beleza, eu que agradeço pelo convite. Renato, Zeca, Paula, certo? O Gabriel, quando ele passou outro dia, ele me chamou, né? Então ele falou a primeira placa. E assim, eu só tenho a agradecer. E uma coisa que eu saí de casa hoje de manhã para vir para cá e tal, uma coisa que a gente sempre trabalhou junto, né? Uhum. E ela não veio junto porque não conseguiu sair de casa hoje. Minha esposa, Adelaida, né? Porque sem ela, legal, não se faz nada, certo? Então ela que ajuda muito, ela que paga as contas, ela que controla todo o financeiro Ai, que beleza. das quatro parceira mesmo, parceira, né? Parceira das mesmo, quatro né? empresas que além a gente de tem, esposa, né? A gente tem 4 empresas, né? Uhum. O atacado, a loja, o transporte, e agora foi aberta uma outra loja, né? Uhum. Então é ela que faz tudo isto. Perfeito. Então hoje ela não conseguiu vir junto, mas assim, desde que eu sentei aí até agora, né? Eu gostaria que ela estivesse junto, porque grande parte desse sucesso, não, todo ele. Então que assim, bonito. posso quebrar o protocolo? Claro. Vou botar uma salva de palmas para ela. Vamos lá, uma coisa boa, porque, como é que eu vou te falar? Eu sempre falo, a gente acostuma a viver junto. Eu sempre brinco e falo, eu não troco porque eu não quero que ninguém substitui ela no tudo que ela faz. Então, assim, a gente foi na aula junto, estudou junto, certo? Desde 78, a gente morava lá perto, a gente casou. Então, ela trabalhou dando aula durante 30 anos, mas nunca abandonou o que eu fazia. O sonho do senhor. O chão, nunca abandonou o chão, vamos dizer, né? Junto no caminhão, sábado e domingo, quando não dava aula, ia coletar papelão, carregar saco de milho, jogar em cima do caminhão e descarregar. Então, assim,
Que parceiro, hein? Que parceiro, né? História. É ajuda total. Essa que é a Que grande reconhecimento bonito, seu Vilmar. verdade. Então, assim, Comprou a briga da vida com o senhor, a né? gente sempre foi junto. Ela sempre fala, né? Que a sogra gosta mais de mim do que dela, né? Mas, assim, é aquela parceria certa. Aquela coisa certa. Estou fugindo um pouco da coisa, né? Não, fica tranquilo. Mas, assim, em tudo que ela faz, nenhuma decisão é tomada sozinha. Uhum, Daí tem a Isabela que cuida da transportadora lá, né? uhum, E eu sou assim, faço um pouco de tudo. perfeito. Mas assim, agradeço a vocês pela confiança, né? E tudo que está sendo feito, quando tem uma conta que não dá para pagar, e o Neiva liga, passa para amanhã, me ajuda e tal. Poucas vezes, mas faz. Então, assim... A parceria é isso, né, seu Vilmar? Então, Nas assim, horas graças boas e a- nas é. horas ruins. Graças a Deus a gente começou uma coisa que deu certo, que nem eu falei, né? Aquele dia que estava o Renato, aquele badequinho do Gabriel que era pequeno, né? Mas assim, foi uma coisa certa. Foi um pulo certo para os dois lados, né, Renato? Não sei se eu estou certo, mas para mim, Deu Certíssimo. certo. Só agradecer. Não tenho dúvida que foi Não, muito bom. uma decisão Muito bom. certa, tanto E- para nós quanto para o senhor. e o dia que vocês foram para o Rio Verde, Não, semana Na que hora. sem ser a próxima, na outra eu tô lá. Queijo e vinho. Queijo e vinho. Ali na É, Bela eu está já de bloqueei a portas. minha agenda aí, porque... está de portas abertas. Seu Vilmar, eu não vou estar lá, mas se eles forem, pode mandar o vinho para mim, tá? Ah, mas você pode ir com a gente, você pode ir com a gente, Paula. Vamos um dia lá, não tem problema não. Vamos Bom, lá. pessoal, obrigado de novo. Não, Queria agradecer a todos aqui, a Obrigada. Paula por participar de mais uma vez, ao Renato Obrigado a um você. por prazer. participar, Foi um pela prazer. parceria, o seu Vilmar, pela história inspiradora que ele contou aqui pra gente. Também quero agradecer ao André, a Luane, que estão aqui com a gente aqui nos bastidores aqui, fazendo tudo isso aqui acontecer. Então, fechamos mais uma vez o nosso Rodocast. Um abraço para o Gabriel, que não pôde estar aqui, ele está em São Paulo no evento. O Gabriel, o time de marketing, a Mari, todo mundo lá, passeando, e eu aqui, né? Vocês vão ver, hein? Na próxima a gente inverte. Não, brincadeira, gente. Parabéns aí a todos pelo trabalho. Mais uma vez, obrigado. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado.